Vamos começar? Bom, eu sou fonoaudióloga clínica, trabalho exclusivamente com desenvolvimento infantil e sou apaixonada por estas três áreas: fala, linguagem e processamento auditivo central. Eu sou tão apaixonada pelas três áreas que eu nunca me vi atendendo nenhuma delas separadamente. Agora, por questões de rotina, de muita demanda mesmo com o Gustavinho, meu filho, eu tô tendo que limitar mais meus atendimentos e estou atendendo mais só crianças pequenininhas, porque eu não tô dando conta. Mas, na minha prática, eu sempre olhei para o desenvolvimento infantil como um todo, pensando que a criança, para ela poder falar melhor e dialogar, eu, como fono, preciso estimular o processamento auditivo dela desde o momento em que eu já consigo dela as habilidades primárias de linguagem. Então, a partir do momento que eu consigo da criança atenção, percepção, imitação, compreensão, né? Porque se a criança está imitando, logo eu vou querer o quê? Compreensão. Ali eu já tenho que tentar trazer as minhas estratégias terapêuticas muito mais para o auditivo, para que ela consiga entender a minha intenção de fala, o meu comando, e assim ela consiga expandir o conhecimento que ela tem da língua através das informações auditivas. Porque o que vai dar capacidade para essa criança dialogar em outros ambientes, contar o que aconteceu, entender o que o amiguinho está falando, fazer o que o colega está falando da brincadeira, vão ser as habilidades auditivas. Então, independente da idade, nós temos que estar olhando para esse desenvolvimento do processamento auditivo dos nossos pacientes que têm um transtorno, um atraso ou qualquer distúrbio no desenvolvimento da fala e da linguagem. Vocês concordam? Só que isso precisa ser algo fácil para nós. Não é tão fácil na prática clínica a gente já começar com atividades auditivas, a gente conseguir estimular esse processamento auditivo, porque antes demanda da criança ter um bom desenvolvimento corporal, cognitivo, de interação, de imitação. Existem vários pré-requisitos que vão preparar essa criança para ela compreender uma informação auditiva e conseguir acompanhar um diálogo e uma conversa. Só que pode ser esse o nosso objetivo de longo prazo e muitas vezes precisa ser, tá? Até chegar nestes objetivos onde a gente cria estratégias muito mais auditivas, a gente dá comandos muito mais auditivos, a gente tira as pistas visuais para essa criança fazer mais associações auditivas, nós precisamos estar focadas em pré-requisitos necessários dessa base. Só que a gente vai percorrer um caminho onde a criança vai conseguir, em algum momento, compreender uma informação auditiva, sem pista visual. Só que para a gente conseguir isso, nós precisamos entender estas três... Deixa eu pegar o zoom em mim. Pronto, mas tá dando para ver, né? Oi, Lohana, eu vi que você mandou essa caixinha de perguntas, essa pergunta, né? Essa dica lá nas minhas caixinhas de perguntas. Coloque ideias de atividades práticas para trabalhar a linguagem. Lohana, na minha comunidade Terapiando com Amor, tem muitas ideias de atividades práticas, tá bom? Até com raciocínio clínico. Só que hoje, nessa live, eu quero explicar para vocês esse desenvolvimento conjunto entre a fala, a linguagem e o PAC. E quando a gente entende essas três áreas juntas, estas três esferas tão essenciais que dão as habilidades
norteadoras de todo o desenvolvimento da criança, a gente consegue pensar melhor nos nossos objetivos terapêuticos e criar estratégias terapêuticas para a criança, tá? Então, vamos pensar na linguagem, no processamento auditivo e na fala, como as 3 esferas principais que vão dar a capacidade da criança se comunicar, né? E tudo isso já está em pleno desenvolvimento desde o útero, quando essa criança ainda está na barriga da mãe, tá? Quando a criança está na barriga da mãe, as habilidades ali, o desenvolvimento das estruturas auditivas já estão sendo formadas. Tanto que a criança, o bebezinho, ele já vai começar, logo nos seus primeiros meses de vida, a reconhecer e a localizar a voz da mãe. Então, esse processamento auditivo, ele depende sim de estruturas, certo? De um desenvolvimento biológico adequado, só que ele precisa o quê? De estímulos. Então, a partir do momento que o bebê ele está sendo estimulado auditivamente e está havendo um bom desenvolvimento neurobiológico dessas estruturas auditivas, é isso que vai proporcionar ainda mais um bom desenvolvimento da linguagem. Então, PAC é processamento auditivo, é um sistema, certo? Onde ali é estudado como é feito o processamento das informações auditivas, ou seja, como o cérebro ele processa as informações auditivas, certo? E dentro desse processamento vão existir várias habilidades específicas auditivas que dão a capacidade para nós, para a criança, entender, compreender, discriminar a informação auditiva, porque nós aprendemos por meio das informações que recebemos do meio, né, que nós estamos inseridos. Só que essas informações, elas vão entrar por vias sensoriais, via auditiva, via visual, via gustativa, paladar, né, olfato, corpo. Então, quando a gente fala do PAC, nós estamos falando de uma única via de entrada, certo? Que é a base do desenvolvimento da fala oral. Então, por isso que um terapeuta infantil que trabalha com fala e linguagem precisa entender esse desenvolvimento das habilidades auditivas, porque é o processamento auditivo que vai dar a capacidade da criança falar, ok? Então, é claro que até chegar o momento desse processamento auditivo da criança estar maduro, vários outros desenvolvimentos vão acontecendo junto, assim como a fala e a linguagem. Uma criança ela está em pleno desenvolvimento, a gente sabe, a primeira infância aí, até 5, até 7 anos, ok? Mas antes disso, habilidades preditoras precisam estar acontecendo para outras tão importantes poderem se desenvolver. Então, a fala e a linguagem, elas dependem de um bom desenvolvimento do processamento auditivo. Só é possível a gente falar que uma criança tem um transtorno do processamento auditivo após os 7 anos. Ou seja, a partir dos 7 anos, essas estruturas elas já têm que estar maduras para dar a capacidade da criança executar todas as habilidades auditivas dentro do esperado para cada idade. Mas e antes dos 7 anos? Antes dos 7 anos, a gente precisa estimular. Assim como a gente precisa estimular a fala e a linguagem da criança em todas as etapas do desenvolvimento dela, o processamento auditivo precisa estar junto. Só que o processamento auditivo, o que é? É o processamento da informação auditiva. Então, tem que haver uma informação. Para haver informação, tem que haver conhecimento. Para haver conhecimento, tem que ter cognição, que é linguagem. Linguagem é conhecimento. Conhecimento do código da língua, do código onde as pessoas desse grupo onde a criança está inserida usam para se comunicar.
Então, a linguagem, ela vai ser várias habilidades cognitivas, mas qual é a habilidade principal dentro da linguagem? A memória. Porque só vai haver o conhecimento das regras desse código linguístico se houver memória. Então, a criança, ela precisa ouvir bem para perceber, entender, discriminar bem essas informações auditivas que vão ser transformadas em imagens mentais e vão dar a ela a capacidade de ter conhecimento dessa língua, desse código linguístico que está sendo mostrado para ela. Juntamente com isso, o aspecto 3, que é a fala, precisa estar sendo desenvolvido e explorado por ela também. Porque a fala, ela vai ser uma combinação de movimentos. Então, fala sem conhecimento não é uma comunicação, porque a linguagem é um código utilizado por um grupo de pessoas para transmitir uma ideia. No nosso caso, a gente quer que a criança transmita a ideia dela de alguma forma, mas, se possível, principalmente por via oral, através da fala oral, não é? Então, a gente precisa fazer essa junção de movimentos associados com o conhecimento da língua. É o que vai dar a capacidade da criança transformar o pensamento dela em fala. Agora, quando que isso acontece? Já desde os primeiros dias de vida da criança, né? No útero, por isso que a gente fala que tem que conversar com a criança, no útero, tal. Eu não conversei não, gente, mas tem que conversar, né? Agora sim, nós fonoaudiólogos, nós sabemos do que é necessário para estimular. Só que é necessário haver um bom desenvolvimento destas estruturas, dessa entrada da informação. Vou dar um exemplo do Gustavinho, meu filho. O desenvolvimento dele é muito bom, principalmente o desenvolvimento motor e cognitivo. Contudo, ele tem muita secreção no nariz por questões alérgicas, que levaram ele a ter, por mais de 4 meses, otite de repetição. E ele balbuciou certinho, só que conforme ele foi tendo muita secreção no ouvido e no nariz, o que aconteceu? As estruturas orofaciais da boquinha dele, a linguinha, a bochechinha, começaram a ficar mais moles, certo? Mais mole. Então, ele passou a ser uma criança respiradora oral. Juntamente com isso, ele passou a emitir menos sons, a brincar menos com este movimento que se faz com a fala, com a voz. Isso levou ele a ter o quê? Um atraso motor de fala. Por quê? Porque como ele não estava escutando bem, ele não falava bem para se escutar. Então, esses movimentos que formam a fala, é necessário haver um bom processamento auditivo da criança, porque quanto mais ela brinca com o som da fala, mais ela se escuta. Não é só escutar o outro, ela precisa se escutar também. Então, no caso do meu filho, houve um atraso nesse desenvolvimento motor de fala, tá? Onde é muito nítido a questão da compreensão muito bem, mas a parte motora de fala não. Contudo, agora já tá bem, tá evoluindo dentro, né, comparando ele com ele mesmo. Só que eu, como fono, eu pude ver isso nitidamente na prática, porque no consultório a gente vê essas crianças de outra forma, a gente vê elas uma vez na semana, ou então elas vêm para uma consulta, a gente vem acompanhando, mas sabendo muito mais o histórico. Aqui em casa eu pude ver na prática o quanto que essa obstrução da entrada da informação auditiva influencia diretamente também na fala, nesse desenvolvimento motor de fala.
Porque a criança precisa sentir ela falando, precisa perceber ela falando, ok? Então, desde o primeiro ano de vida da criança, essas 3 esferas, elas precisam estar acontecendo muito bem. E nós sabemos que na nossa prática clínica, uma das maiores causas de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem são as otites de repetição. Tem estudos mostrando que em torno de 80% das crianças, tá, apresentam episódios de obstrução das vias auditivas. E aí vem a primeira coisa que nós precisamos pensar. Para haver um bom desenvolvimento do processamento auditivo, é necessário haver uma boa entrada dessa informação sonora, desse som. Então, nós precisamos estar sempre com os exames auditivos atualizados, certo? Na nossa prática clínica, precisa ser uma rotina nós termos os exames das crianças que atendemos atualizados. É uma rotina já para vocês? Isso é comum? Vocês pedem? Confirma aqui para mim, respondam para mim se sim, se vocês já sentem alguma dificuldade nesse primeiro passo. Como eu dou muito curso para fono, converso muito, eu sinto que muitas fonos enfrentam aqui já uma dificuldade em solicitar para os pais os exames auditivos atualizados. Vejo também uma dificuldade de entendimento por parte dos fonoaudiólogos em como solicitar esses exames, por que pedir esses exames, né? Então, é muito, muito importante entender que para o nosso diagnóstico, para a nossa avaliação e para o norteamento da nossa terapia, saber a audição da criança como ela está é importantíssimo. Não como ela foi, ou como o exame lá quando ela nasceu estava, ou há 6 meses fez e tá tudo bem. Não. Nós precisamos atualizar esses exames sempre que nós vamos começar o processo de terapia. E não quer dizer também que durante o processo de terapia nós não vamos, solicitar novos exames auditivos. A gente precisa estarmos nos posicionando para a família do quanto que isso faz parte da nossa avaliação. O nosso trabalho, pessoal, não vai ser completo se nós não sabermos como está a parte auditiva da criança, tá? E aí vale já no seu primeiro atendimento com essa família, você já explicar como que a fala e a linguagem se desenvolvem. Porque nós somos fonoaudiólogos, ou seja, nós somos profissionais que trabalhamos com a fala e a audição. E nós sabemos dessa importância, né? Que a fala e a linguagem se desenvolvem através da audição. Os pais não. Para os pais, para pessoas que não são da área, a audição é simplesmente escutar. E aí que nós, no nosso primeiro atendimento, onde essa família procura a gente, nós já precisamos explicar a diferença entre escutar e entender e, principalmente, como a fala e a linguagem se desenvolvem. Porque se a fala ela é movimento e a linguagem ela é conhecimento, como que vai haver a junção destes movimentos com o conhecimento? Através da audição. E essa audição, ela necessita estar muito bem no processamento das estruturas, né, onde esse som vai percorrer, e principalmente dentro das habilidades mais centrais, cognitivas. E aí eu dou muito exemplo para os pais sobre como é aprender outra língua. Para aprender outra língua, primeiramente, a gente precisa ter percepção, atenção, imitação, não é? Motivação. Então, dependendo da idade da criança e das habilidades que ela ainda não tem, nós vamos precisar focar nessa base. Só que nós vamos ter que buscar, de alguma forma, que essa criança ela comece a prestar mais atenção
ao que nós estamos dizendo, não é? Porque se ela presta atenção ao que nós estamos dizendo, logo ela vai compreender. Se ela compreende, é sinal de que ela está fazendo associação de informações. Se ela está fazendo associação de informações, ela está tendo memória, ou seja, ela está tendo conhecimento. E aí, juntamente com isso, a gente vai trabalhar esse desenvolvimento motor de fala. Nós vamos precisar olhar para essa parte de movimentos, onde essa fala acontece, se está havendo uma dificuldade na programação de fala ou se tem alguma questão fonoarticulatória impedindo essa criança de representar nos movimentos a fala, certo? Nos movimentos desses articuladores a fala. Então, a gente precisa estar avaliando a parte de motricidade orofacial, ver se tem frênulo encurtado, se é respirador oral, se mastiga direito. Só que também associado a isso, nós precisamos ver o quanto que essa criança está explorando desse desenvolvimento de movimentos de fala. Associado com o quê? Com uma boa percepção auditiva. E aí eu gosto muito de fazer uma coisa muito simples no consultório. A criança que fala tudo errado. Ela fala tudo errado. A primeira coisa que vai nos nortear na terapia é saber se ela percebe como nós percebemos ela. Porque se ela fala tudo errado, antes de tudo ela está querendo transmitir uma ideia, não é? Então, é o primeiro ponto e é muito positivo. Se você tem uma criança que fala muito errado, mas ela quer se comunicar, então você já tem um ponto muito positivo nesse desenvolvimento dela. Por quê? Porque ela quer transmitir a ideia dela. É muito mais difícil aquela criança que não quer transmitir de alguma forma a ideia dela, ok? Então, se essa criança, ela quer transmitir uma ideia que ela tá tendo na cabecinha dela e ela não fala bem, a primeira coisa é a gente saber se ela está percebendo que nós não estamos entendendo ela. Tá, mas aí se eu falar, que foi? O que você falou? Ela vai ver que eu não estou entendendo ela. O que eu gosto de fazer, muitas vezes, é repetir como ela falou. Entende? Ela falou de um jeito, eu vou repetir como ela falou. Porque se ela não estiver percebendo, ela vai concordar comigo, ela vai ver que eu tô conversando com ela, ela vai ver que eu tô dando atenção para ela e ela vai estar muito mais preocupada em falar e não em perceber como eu estou recebendo a informação dela. Se eu mostro para ela que eu estou entendendo ela, mas eu estou falando como ela falou, isso auditivamente vai mostrar para ela assim: não é isso que eu tô falando. E ela vai tentar falar de outra forma ou ela vai tentar me mostrar o que ela tá querendo falar. Essa dica é para nós fonoaudiólogos. Os pais, a gente precisa primeiro, antes de tudo, conhecer a criança. A gente precisa ver como os pais estão lidando. Porque tudo que nós não queremos é que uma criança se frustre, né? Que ela tenha uma frustração ao se comunicar. Então, o nosso objetivo, antes de tudo, tem que ser saber se essa criança está se frustrando. Não é pensar que para ela não se frustrar, ela tem que falar melhor. Ela tem que ser compreendida. Então, o nosso primeiro passo é ver como as pessoas estão compreendendo, entendendo e se comunicando com ela. Agora, é necessário a gente ver como que está a percepção auditiva dela, porque muitas crianças que falam muito errado, elas não percebem que estão falando errado e elas não percebem muitas vezes que o outro não está entendendo. Então, aqui que a gente vai até poder se nortear por um prognóstico. Eu tenho que focar muito mais na percepção visual dessa criança, eu tenho que focar muito mais na compreensão da intenção do que está acontecendo no ambiente. Eu preciso expandir a percepção dessa criança em todos os sentidos dela para aos poucos ir buscando o auditivo, entendem? Então a gente precisa sempre pensar nesse desenvolvimento sensorial, corporal,
cognitivo e de fala junto. Porque a fala, ela é o resultado de todo esse processo auditivo e cognitivo. Nós vamos ver o resultado na fala da criança. E muitas crianças, elas não falam ou elas falam errado. E aí, o primeiro passo é buscar essa percepção e essa atenção da criança para o que nós estamos fazendo. Quando a gente busca a atenção da criança para o que nós estamos fazendo, a gente consegue ali o quê? A atenção compartilhada. Se a gente consegue a atenção compartilhada, nós vamos conseguir desenvolver uma atividade conjunta. Nós só não vamos conseguir se a criança tiver qualquer dificuldade primária já na atenção e na interação. Aí o nosso foco precisa ser aqui, certo? Mas se eu consigo da criança uma atividade conjunta, nessa atividade conjunta eu já tenho que trazer a percepção dela para a minha intenção de fala. Porque a minha intenção de fala é que vai fazer com que ela compreenda os meus comandos. Se ela não entende a minha intenção de fala, ela não vai ter uma boa compreensão do que eu estou falando. Mesmo que ela esteja adquirindo vocabulários. Isso é comum muito com crianças pequenininhas, lá no consultório mesmo é bem nítido isso. A criança fala, a criança entende algumas coisas, contudo, quando eu faço perguntas, você está triste ou feliz hoje? Ela não sabe responder. Você gosta de suco ou de refrigerante? Você gosta de morango ou de banana? Você quer esse ou esse? A criança não consegue responder coisas simples. Ela não consegue responder sim ou não. Ela não consegue falar a diferença entre um e outro. E isso não é ainda linguagem, é uma questão até de usar o próprio corpo para mostrar a resposta dela. Coisas muito simples. Eu vou fazer uma atividade de desenhar e eu pergunto para a criança se ela quer a canetinha ou o lápis, mostrando mesmo. Você quer a canetinha ou um lápis? E aí eu vou incentivar a fala oral da criança, mas muitas vezes ela nem entende que eu estou fazendo uma pergunta para ela escolher entre esses dois. Muitas vezes ela já vai e quer pegar aquele que ela quer. Ela não entendeu que eu estou perguntando qual ela quer. E isso acontece com a criança em casa, na atividade de vida diária. Ou ela é totalmente dependente dos pais, ou ela quer fazer tudo sozinha. Justamente por quê? Porque claro que tem uma base de um desenvolvimento corporal, atencional, que precisa ser trabalhado, mas muito mais porque ela não entende intenção de fala. Ela não entende prosódia. E aí aqui que já começa esse desenvolvimento de fala, linguagem e processamento auditivo. Uma criança, para ter uma boa compreensão de fala, ou seja, executar comandos para assim expandir o vocabulário dela, ela precisa ter um bom desenvolvimento da fala, só que de compreensão de intenção da fala do outro. O que o outro está querendo me dizer? É uma ordem? É uma pergunta? O outro está triste? Está bravo? E isso acontece por meio da percepção auditiva. Aí a criança pequenininha, ela começa a aprender a fala principalmente pela intenção de fala da mãe. Ela começa a perceber os sons do ambiente, a diferenciar os sons do ambiente, a localizar esses sons, certo? A discriminar depois os sons e dentro da fala ela começa então a entender a intenção de fala. É assim que se desenvolve as habilidades auditivas, certo? Então, primeiro a criança, ela percebe, ela localiza, ela reconhece, ela discrimina para então compreender. Só que isso vai estar acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento dela, porque conforme ela vai vivendo novas experiências, adquirindo novos conhecimentos, ela vai fazendo cada vez mais associações de informações.
Então, assim como a gente precisa fazer associações visuais, a criança precisa estar fazendo associações auditivas. E aí é esse processo que nós fonoaudiólogos precisamos estar aprimorando nas nossas estratégias terapêuticas, saindo mais desse processamento visual e indo mais para o processamento auditivo. Como? Vou dar um exemplo. A criança, ela começa a aprender por meio de onomatopeias, não é? O som dos animais. Então, uma criança que começa a ver um animal e associar o som do animal, o que está acontecendo na cabecinha dela? Ela está tendo um bom desenvolvimento do processamento auditivo. Ela ouviu o som que esse animal fez, ou seja, um som não verbal, porque não é fala, não é? E ela associou com o nome, ela reconheceu e ela memorizou que o mu é de vaca. Ou seja, processamento auditivo e linguagem. Agora ela precisa fazer mu. Hoje aconteceu isso com o meu paciente. O meu paciente, ele tem autismo nível 3, tem déficit intelectual, tem apraxia, tem disartria, né? Então a gente tá todo num processo ainda bem de base, de corpo, tudo, mas tem avançado assim, coisa mais linda do mundo. E hoje eu consegui tudo com ele, porque eu fui para um parquinho cheio de areia e tal, e aí faltavam ainda alguns minutos para terminar a minha sessão. Eu fui lá para casa dele, subi e peguei alguns bichinhos que ele tem e peguei a vaca. Ele faz o som da vaca muito bem, só que ele faz o som da vaca assim, ó, mu, mu. Então o que eu fiz? Eu fui juntar nesse momento a fala, a linguagem, o processamento auditivo. Certo? Então, eu fui mostrar para ele, ó, mu. Aí eu junto com o estímulo da fala que eu vou dar para ele, certo? Do prompt, da força, para mostrar para ele que tem que fazer força, ok? Mas eu vou fazer o som também, ó, mu, forte, mu. Isso é processamento auditivo. É só processamento auditivo? Não. Mas vocês concordam que a criança, para ela entender o significado de som forte, coloca a boquinha para frente, ela precisa estar auditivamente atenta ao que a gente está dizendo? É claro que eu preciso dessa atenção visual, dessa atenção corporal, mas para haver fala, se esse é o meu objetivo, eu tenho que focar nesse auditivo, eu tenho que mostrar essa diferença para a criança. Na minha variação de fala e de voz. Eu tenho outras crianças, por exemplo, que eu preciso focar justamente nisso, nessa variação de fala e de voz com os pais, para a criança entender melhor a intenção de fala dos pais. E nós, na prática clínica, sem perceber, nós estamos já fazendo essa variação, nós já estamos trabalhando esse processamento auditivo da criança. Por quê? Porque nós falamos, sem perceber, nós fonoaudiólogos, nós já falamos mais prolongado, nós já falamos com mais entonação, justamente para quê? Para a criança ter uma melhor compreensão do que nós estamos dizendo. E isso facilitar para ela o quê? A percepção auditiva do que a gente está falando. Então, a percepção auditiva, ela vai se dar através da atenção. Só que é necessário, quando se tem percepção, ter o quê? Um reconhecimento. E aí, esse reconhecimento necessita de linguagem. Então, se você está estimulando onomatopeia com seu paciente, você vai expandir os níveis de linguagem, certo? De reconhecimento, de discriminação, de associação, de evocação. Então, por exemplo, esse meu paciente, a gente fala para ele, como a vaca faz? Aí ele, mu. E aí, o que eu peguei? Bom, como a vaca faz já é totalmente auditivo, não é? Aí eu peguei a vaquinha e só mostrei para ele. Aí ele, mu. Aí eu já posso ir mais à frente. Então eu quero, ó, agora eu quero mais mu, ó. Mu, mu, mu. Faz igual a ti, ó, várias vezes, vamos.
Mu, mu, mu. Isso também depende de processamento auditivo. É claro que depende muito de funções executivas, de imitação, de programação de fala. Só que essa criança, ela precisa entender também que eu estou fazendo vários sons. Então, ela também tem que ter uma atenção auditiva. O auditivo, ele precisa estar o tempo todo no nosso radar, vamos dizer assim, fonoaudiólogos, né? Precisa estar o tempo todo no nosso radar. Porque, às vezes, a criança, ela não tá nem atenta visualmente, mas auditivamente, talvez ela possa estar no seu tom de voz, no jeito que você fala. Tá complicado, gente? Ou tá fácil? E aí? Podem fazer alguma pergunta agora, tá? Que eu vou responder. Agora que eu me notei que só eu falei. Podem fazer alguma pergunta sobre esse desenvolvimento de fala, de linguagem, tá? Justamente hoje, nós estamos dando mais uma oportunidade para quem quer aprender sobre esse desenvolvimento de fala e linguagem, tá? IPAC. A gente está abrindo as inscrições do meu curso de Introdução à Fala, Linguagem e IPAC. Gente, é um curso introdutório, onde realmente nesse curso eu explico o desenvolvimento de cada um de forma introdutória, tá? Até chegar nos exames de IPAC, eu faço ali, ajudo a fazer uma interpretação do exame de IPAC, ok? Então, dentro do curso tem todo esse conteúdo introdutório relacionado à fala, linguagem e IPAC. Tá bom? Ai, que bom que vocês conseguiram entender. Pedir mais mu, gostei. E aí eu tirei até foto. Eu tenho até que mandar para o nosso grupo de terapeutas. Olha aqui. O meu foco com esse meu paciente vai ser trabalhar isso agora. Só esses sons. É uma terapia motora de fala? Só que é uma terapia também muito cognitiva que eu estou fazendo com ele. E assim, não é só isso não, eu tô trabalhando muito esquema corporal, eu tô indo pro parquinho, eu tô fazendo peso com ele, sabe? Muita coisa legal. Mas referente à fala, qual vai ser o nosso objetivo? Trabalhar só com isso aqui, ó. E aí, o que eu quero? Eu quero que eu vou fazer, então, ó. Eu vou fazer o som. Pega, qual é, ó. Eu fiz um som do animal e ele tem que pegar. É uma coisa que parece tão simples, não é, gente? Só que para a criança isso é muita habilidade cognitiva e auditiva. Então, muitas vezes os pais, o que eles fazem? Qual é esse? Cadê o cachorro? Se preocupam muito mais com o vocabulário, em testar o que a criança sabe, quando na verdade, se a criança já sabe que é o cachorro que faz au, 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 dentro desse processamento auditivo eu posso fazer várias atividades. Uma delas, por exemplo, eu posso pegar o cachorro e fazer o som de um outro animal. O cachorro faz cocorococó. Olha só, dá um bug na cabeça, não dá? Porque eu estou olhando para o cachorro, mas tá fazendo outro som. Então aqui eu tenho que fazer um julgamento, muita habilidade de linguagem. Só que eu tive que prestar muita atenção auditiva, eu tive que reconhecer um som que foi feito e eu tive que ir lá nas minhas gavetinhas e ver se realmente o som do cocorococó é do cachorro. Então eu tenho que saber o som do cocorococó da galinha e do cachorro. Puramente auditivo aqui. Né? A gente fala puramente auditivo, mas a gente sabe que não é. A gente tá tendo aqui, ó, a pista visual. Mas, com algumas outras crianças minhas, por exemplo, eu não uso estímulo visual. Eu só dou as informações auditivas. Eu falo, ó, é o gato que faz au, au, au. Eu dei uma frase para essa criança julgar associado com uma onomatopeia.
Então, se você está atendendo uma criança de 3 anos e ela já tem uma atenção, ela já tem uma interação, ela já tem esse conhecimento dos sons dos animais, você já pode, por exemplo, dar mais comandos assim, mais perguntas assim para ela julgar. Vocês já fazem dessa forma? Quem já faz? Conseguiram entender mais ou menos aqui a minha ideia de atividade? Ó, é uma ideia de atividade. E aí eu tô falando dos sons dos animais, por quê? Para uma criança, os animais é muito, mais interessante, mas a gente pode expandir, por exemplo, para os sons do corpo. Essa criança reconhecer os sons do corpo. Esse meu paciente, por exemplo, só o som ele não vai reconhecer, mas se eu falar bate palma, isso é auditivo. Então, por mais que ele tenha um comprometimento cognitivo e intelectual, ali tá havendo um bom processamento auditivo. Então, todos os pacientes, independente do diagnóstico, nós precisamos focar nesse desenvolvimento das habilidades auditivas, a começar pela nossa forma como nós nos comunicamos e damos as estratégias terapêuticas para eles. Quando você pega uma atividade visual, que a criança tem que pintar, isso, ou uma cartinha que a criança tem que reconhecer e associar, você tá ali também, no momento em que você está explicando para a criança a tarefa, trabalhando o processamento auditivo dela. O tempo todo, gente, o processamento auditivo, ele está ali. Nós, como fonoaudiólogos, só precisamos entender a função dele na nossa estratégia terapêutica. Que aí existem inúmeras formas, tá? De nós trabalharmos este processamento auditivo. E a gente pode começar desde atividades muito simples até, claro, chegar em atividades muito mais complexas e atividades até dentro especificamente do desenvolvimento só fonológico da criança, só sintático, certo? Só narrativo, mas principalmente com essas crianças com menos de 3 anos, é claro que nós vamos focar nesse desenvolvimento completo, certo? De base, de desenvolvimento de linguagem, de fala, só que a gente precisa estar pensando no processamento auditivo. Vou dar mais um exemplo do meu filho. O quanto que o processamento auditivo, ele está sendo desenvolvido até mesmo antes de surgirem as primeiras palavrinhas. Aqui em casa, a primeira coisa que o Gustavinho entendeu de linguagem foi o som dos passarinhos, porque a minha sogra ensinou ele a fazer assim, ó, o passarinho. Então, toda vez que o passarinho cantava, o que ele fazia? Processamento auditivo com linguagem. Então, a linguagem, ela depende desse processamento auditivo. E aí eu quero deixar aqui para que vocês pensem o seguinte, talvez a sua criança, ela já evoluiu, ela não está evoluindo tanto quanto poderia, porque você às vezes ainda está naquelas atividades mais visuais, você não está explorando tanto o auditivo dela. Minhas crianças pequenininhas, gente, como eu já começo muito assim, pensando no auditivo delas e trabalhando muito essa prosódia de fala, esse reconhecimento da minha intenção, me corrigir, certo? Julgar o que eu estou falando, elas evoluem assim rapidamente, ao ponto de na outra semana eu já ter um feedback dos pais no sentido, ela tá mais atenta, ela fez isso, ela já tá fazendo isso. Aconteceu isso hoje com as 2 crianças que eu estou atendendo, que eu estava atendendo porque hoje foi a última sessão das 2, né? Eu atendi cada uma individualmente, depois eu fiz em torno de 5 sessões com as 2. E os feedbacks, assim, dos pais é justamente relacionado à compreensão, quanto que essas crianças, elas estão compreendendo mais o que eles estão falando, mas também estão produzindo mais a fala, porque é uma consequência. Muitas vezes nós queremos a produção de fala, a expressão da criança, só que a gente não vê que depende ainda do compreensivo e que esse compreensivo se dá por meio principalmente
do processamento da informação auditiva. Eu gosto muito, por exemplo, de pegar a voz do pai, a voz da mãe, colocar na sessão. Eu faço gravações, isso existe, né? Aplicativos fáceis, simples, tá? Mas com crianças pequenininhas eu gosto de colocar música. Quer ver uma atividade muito simples de processamento auditivo? A criança completar a frase. É um processamento auditivo bom. Então, uma criança que tem um atraso no desenvolvimento da fala, se a gente começa a falar uma frase e deixa para ela completar e ela completa, ali você está estimulando o processamento auditivo dela. E aí, qual vai ser a sua função? Mostrar para os pais fazerem mais isso. Porque quanto mais ela perceber a frase e completar, mais esse processamento auditivo da criança está sendo trabalhado ao invés do visual. A criança está ali brincando e os pais estão falando uma frase e ela tem que completar. Ou estão cantando uma musiquinha e ela tem que completar. Isso é processamento auditivo. Fez isso? Qual vai ser o próximo passo? Já pode ser esse, onde ela tem que responder, ela tem que escolher, ela tem que tomar a decisão, ela tem que entender que está havendo uma pergunta. Então, tudo isso são etapas que nós vamos trabalhando na nossa terapia. Certo, pessoal? Passou rápido já, 1 hora. Gente, como que a hora voa quando a gente tá falando assim, né? Dando uma aula, explicando tudo. Ficaria aqui horas e horas com vocês, tá? Mas quem quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto da introdução, da fala, linguagem, impacto, como fazer essa junção, tá? Esse raciocínio clínico destas 3 esferas, nós estamos com o curso de introdução à fala, linguagem e impacto com as inscrições abertas e estamos dando um super desconto para quem realmente tá precisando e quer aprender, tá, pessoal? Não é igual o curso de PAC, tá bom? O curso de PAC é totalmente diferente, é muito complexo. O curso de introdução é justamente para quem não tá podendo agora investir num curso maior, mas necessita aprender. Então, a gente está fazendo essa oportunidade justamente para ajudar mais fonoaudiólogos a entenderem de forma simples e a introduzir isso na prática clínica. Sempre pensar nessas 3 esferas juntas, tá? Fala, linguagem e processamento auditivo. Beleza? Os links todos estão lá na minha bio do Insta, é só irem lá, beleza? Eu espero mesmo que vocês tenham entendido um pouquinho mais e já comecem a olhar para crianças de vocês aí com esse olhar de integração, principalmente do processamento auditivo na terapia de fala e linguagem, tá bom? Boa noite, obrigada pela presença, gente. Tchau!